Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Parashá Ki-Tetzé. Parashá recheada de ensinamentos, recheada de passagens. Ki-Tetzé segue falando sobre as mitzvot, fala sobre quando uma mulher na guerra é encontrada por um soldado judeu, fala sobre regras de casamento, fala sobre a importância da regularidade na palavra nos negócios, fala sobre construir a própria casa, o lar, fala sobre a importância da responsabilidade na guerra, de dar o benefício da dúvida, da paz, antes de entrar em conflito. Uma parashá recheada de informações por trás das palavras. A parashá Ki-Tetzé, se a gente pode destacar dois pontos bastante interessantes. O primeiro é que é uma parashá que começa falando de guerra e termina falando de guerra. E o Rambam, os ensinamentos dos cabalistas, falam muito pra gente sobre que guerras são essas. Ela fala sobre as regras da guerra, tecnicamente, na prática, a guerra entre pessoas, territórios, civil, mas fala também sobre a guerra interior contra o nosso lado negativo. E uma analogia muito pontual sobre o quanto é importante a gente brigar contra a nossa guerra interior e o quanto essas nossas ações, o quanto nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Na questão da guerra, a gente tem um pedaço de estudo interessante que, quando você lê a parashá, você fala que e traduz, é uma guerra contra o inimigo. Então nós já falamos que existe o inimigo físico, existe o inimigo espiritual, o lado negativo, o nosso lado negativo. Tem um comentário muito interessante que fala que a criança entre o Brit Milá e o Bar Mitzvah, ela tem muito mais a interferência do lado negativo do que o controle sobre ele. E daí a responsabilidade, a partir do Bar Mitzvah, do Bat Mitzvah, é sobre as consequências das próprias ações. E por isso essa data, ela é a característica de assumir a maioridade. Na verdade, é assumir a responsabilidade pelas consequências das suas ações. Mas tem uma coisa interessante, é que se a gente pegar a palavra em hebraico que fala sobre contra o inimigo, quando a gente vai traduzir pontualmente, essa tradução vai ficar sobre o inimigo, acima do inimigo. O que significa que efetivamente para a gente vencer a guerra, seja contra uma dificuldade, um adversário, um opressor, o nosso lado negativo, o nosso medo,
A gente precisa estar acima disso. A gente precisa traçar uma batalha sobre isso, superior a isso. Somente estando acima do inimigo, acima do adversário, a gente vai poder vencer ele. E como que a gente fica acima de alguma coisa? É quando a gente se conecta com algo que é superior a nós, o Criador. Guerrear contra as dificuldades e contra o inimigo, então, é buscar estar conectado com as mitzvot, com os mandamentos, com os ensinamentos da Torá, e só assim, conectado com a energia superior do Criador, a gente vai estar superior aos nossos inimigos. Então esse é um ponto bastante interessante de Ki Tetzé, e a gente não pode deixar de falar que o nosso mundo, o nosso todo, está em guerra, em especial em Israel. Nossa Terra Santa está em guerra contra um opressor que carrega em seu bojo o mais alto nível de negatividade, que é o nível da morte gratuita, sem justificativa, sem necessidade. Matar por matar. Fazer mal simplesmente para que no nível do ego se demonstre ser superior. Esse é o nosso adversário físico. E o que a gente tem que fazer? Lembrando os outros ensinamentos anteriores, primeiro, reconhecer que somos parte de um todo. Segundo, fazer a nossa parte e buscar ser superior através dos ensinamentos do Criador. Rezar por Israel, rezar pelas famílias que perderam as pessoas, rezar mais ainda pelas famílias que estão com as pessoas sumidas, sequestradas, que não têm definição do que aconteceu. A dor da dúvida, às vezes, é maior do que a dor da realidade, por mais difícil que seja. Mas a Parashá Ki Tetzé também fala algo muito interessante, que é sobre casamento. A regra do casamento, a importância de que quando um homem se une a uma mulher se une a um homem, deve ser para sempre, e as responsabilidades que existem na criação desse lar. E essa paraxá fala muito sobre a criação do lar. Casar, se unir, é criar um lar. E aí tem uma parte interessante que fala que a criação de um lar começa com a construção de uma casa. Não necessariamente uma casa propriamente dita, mas um lar onde habite uma família, a paz, onde habite a religião, a fé, os preceitos, a preservação do respeito, da honra, coisas que no nosso mundo de hoje vem se perdendo um pouco, vem ficando robóticas e, lamentavelmente, às vezes esquecida. E tem um trecho interessante, e caminhar uma vida com os ensinamentos da Torá, em paralelo com os ensinamentos da Torá, é justamente interpretar o que é físico, o que é espiritual, o que está escrito e o que está atual para a gente. Na Parashá de Ki Tetzé fala sobre que na criação de uma casa, na construção de uma casa, deve-se criar o beiral de proteção em volta da casa, uma ponta de observância aonde não se deixe
nada cair próximo do envolto da casa. Ela fala sobre derramar sangue em volta da casa. Mas os cabalistas ensinam para a gente que quando a gente fala de criar uma casa e um beiral de proteção, a gente está falando da importância de que o nosso lar deve abrigar de forma protegida todos aqueles que estão lá dentro. E também deixar uma ponta para fora para servir de abrigo àqueles que chegam ou buscam se proteger da chuva ou de qualquer outra energia que os desvie do caminho da proteção do Criador. Nesse casamento, nessa criação do lar, o Rambam comenta que antigamente existia entre o noivado e o casamento um tempo. E hoje se faz as duas coisas na mesma cerimônia. Na verdade, esse tempo é o tempo entre escolher e conhecer. E isso vem através de um reconhecer da bênção que é encontrar a pessoa certa com a qual você vai ficar unido por toda a sua vida. E um outro ensinamento interessante é o casamento é o Kiddushim, mas o ensinamento poderoso dessa paraxá é quando a gente reconhece que para a gente ter um bom Kiddushim, precisa ter a presença do Criador e precisa ser embaixo das leis do Criador. E o melhor caminho para isso é a gente entender que no nível espiritual a gente tem o Kiddushim na terra, mas a gente tem o Keter Shem Tov, que é o casamento com Deus. Deus é o noivo e nós somos a noiva. E somente quando a gente escolhe casar com Deus, e o que é casar com Deus? É seguir os preceitos do Criador. E somente quando a gente tem esse matrimônio na nossa vida, todo o restante vai ser um lar, todo o restante vai ter proteção, todo o restante vai ser alegre, ter paz, dar certo. Casar com Deus, fazer o Keter Shem Tov com o Criador, é cumprir as mitzvot, é cumprir os mandamentos, é aproveitar toda a oportunidade para rezar e se conectar com o Criador. É caminhar um caminho, uma trajetória junto do Criador, ao lado do Criador, em paralelo com os ensinamentos do Criador, em paralelo com a Torá. Tenha uma boa semana. Até a próxima.